Vamos agora dar início à sessão de encerramento, mas a sessão de encerramento tem vários momentos e o primeiro momento, aquele que segue, é o momento da cerimónia de entrega de prémios Arquivo.pt, destinado a premiar trabalhos académicos que utilizam a informação disponível nesta plataforma digital, gerida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, através da sua unidade de serviços digitais FCCN. Nesta edição serão atribuídos 3 prémios, o primeiro no valor de 10.000 euros, o segundo no valor de 3.000 e o terceiro no valor de 2.000 euros. São ainda contempladas 2 menções honrosas, atribuídas respectivamente pelo Jornal Público e pela Associação DNS.pt. Para conduzir a atribuição dos prémios Arquivo.pt, chamamos ao palco João Gomes, diretor da área da FCCN, Unidade de Serviços Digitais da FCT. Boa tarde. O Arquivo.pt é uma infraestrutura de investigação gerida pela FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, que permite pesquisar e aceder a páginas da web arquivadas desde os anos 90 do século passado. É considerado internacionalmente um dos melhores arquivos da web nacionais do mundo, devido à sua cobertura, disponibilização pública, serviços associados e também pelo seu prémio anual, que permite cada ano potenciar o trabalho de mais investigadores e cidadãos. O prémio Arquivo.pt, que está na sua 9ª edição, tem como objetivo galardoar anualmente trabalhos inovadores realizados com base na informação histórica preservada pelo Arquivo.pt. Os trabalhos realizados devem ser aplicações práticas ou estudos baseados na informação acessível através do Arquivo.pt que demonstrem a utilidade deste serviço público e a importância de preservar a informação publicada na web. O prémio deste ano, 2026, recebeu propostas de trabalhos em áreas como biodiversidade, cibersegurança, ciência de dados e IA, inteligência artificial, comunicação, cultura e turismo, desporto, direito e economia social, educação e saúde, ética e política, habitação, história, inclusão, jornalismo, com grande foco na desinformação, ordenamento do território, regionalização, turismo e património digital. Para entregar os prémios desta 9ª edição, chamo ao palco a nossa Secretária de Estado da Ciência e Inovação, Helena Canhão, a nossa Presidente Madalena Alves e a representante do Ponto.pt e sua Coordenadora de Inovação e Impacto Digital, Sandra Martins. Eis os vencedores desta edição. Começamos pelas menções honrosas. A Associação Ponto.pt atribui uma menção honrosa a um aluno cujo trabalho tenha utilizado o Arquivo.pt para explorar e valorizar a presença digital de Portugal, focando-se num tema sobre um site em .pt ou sobre a história de um domínio em .pt. Tem direito a um vale no valor de 1.500 euros destinado à aquisição de tecnologia. Chama ao palco a premiada Filipa Ribeiro, que será representada pelo seu pai, autora do trabalho intitulado Arquivo Eleitoral. Pode tirar uma fotografia ali, pode ser? Ali. Só a Sandra. Oh, pode ser, podem ser todos. O Arquivo Eleitoral é uma plataforma digital que reúne e organiza mais de 12.000 promessas eleitorais de partidos portugueses entre 2002 e 2025, permitindo pesquisar e comparar propostas por tema, partido e eleição. A Filipa Ribeiro é Product Designer, é de Valongo,
mas está atualmente a trabalhar no Brasil e é por isso representado aqui pelo seu pai, a quem agradecemos por ter vindo desde Valongo, onde vive. Muito obrigado. O Jornal Público é o parceiro de mídia deste prémio, atribui uma menção honrosa a um dos trabalhos sobre o espólio online do Jornal Público, disponível no arquivo.pt. Chama ao palco os premiados Ana Francisco Gonçalves e Rodrigo Barrocas, autores do trabalho intitulado Casos Mediáticos. O diretor de Público não pôde estar presente e o prémio será entregue pela nossa Presidente Madalena Alves. O trabalho consiste numa plataforma web que organiza e sistematiza e permite explorar a cobertura mediática relativa a casos de criminalidade económica ou financeira em Portugal. A Ana e o Rodrigo Barrocas concorreram com uma equipa Malpique e vivem em Malpique do Ribatejo. A Ana é jornalista e o Rodrigo é informático. Muito obrigado. Parabéns. E prosseguimos agora com os 3 primeiros classificados do Prémio Arquivo.pt 2026. Terceiro classificado, trabalho com 2.000 euros, intitulado Portugal a que custo? Da autoria de Bernardo Moraes Chagas, que será aqui representado por um elemento do Arquivo.pt, o Vasco Rato, também do Instituto Superior Técnico, onde pertence o Bernardo. O Bernardo desenvolve projetos na área da automação avançada, do Instituto Superior Técnico, mas encontra-se nos Açores exatamente a desenvolver um projeto nesta área. Este projeto extrai dados do arquivo, dados económicos, e calcula um índice de dificuldade económica desde 1996, que permite estabelecer uma linha de tempo das notícias, calculadora de poder de compra e um questionário didático. Obrigado, Vasco. Segundo classificado, trabalho premiado com 3.000 euros, intitulado Olho Regional, da autoria de Miguel Ramalho e João Carvalho. O Olho Regional é uma plataforma web de disponibilização e análise de dados sobre jornais e notícias regionais de Portugal nos últimos 30 anos. Os seus autores confidenciaram-me há pouco, antes desta sessão, que eu perguntei-lhes onde é que tinham tido a ideia de concorrer juntos, porque são os dois com background em informática e com interesse por jornalismo. Eles disseram que foi a beber umas cervejas no Passeio das Virtudes, no Porto, em que decidiram há um ano atrás que deviam concorrer com este trabalho. E tiveram o segundo classificado. E, por último, o grande vencedor do Prémio Arquivo.pt 2026, prémio que será entregue pela nossa Secretária de Estado da Ciência e Inovação, Helena Canhão. Primeiro classificado, trabalho premiado com 10.000 euros, com um nome que diz tudo. Clique aqui para perder, da autoria de Ingra Gonçalves Barreto. O resultado deste trabalho é um arquivo de casos reais, fraudes, esquemas e burlas que se propagaram na internet portuguesa entre 2000 e 2012. A Ingra é natural do Brasil e vive em Leiria. Trabalha em marketing e comunicação e define o seu perfil como Creative Strategist. Em nome da FCT, e agora dá aí ao quadrado, parabéns aos premiados, obrigado a todos que participaram e ajudaram a promover esta edição, nomeadamente ao júri e aos nossos parceiros Jornal Público e .pt. Estes prémios são anuais e a edição de 2027 está prevista arrancar na primeira semana de janeiro, lançados então pela AI ao quadrado. Se assim for, as candidaturas serão aceitas até 6 de maio de 2027. Apelo a todos os investigadores aqui presentes que se animem e apresentem um trabalho na vossa área favorita de conhecimento. Bons trabalhos e até para o ano. Muito obrigado, João Gomes. Muitos parabéns aos vencedores e o mérito tem de ser atribuído realmente a quem tem esta capacidade de fazer trabalhos com esta relevância. Prosseguimos então agora com a sessão de encerramento do Encontro de Ciência e Inovação 2026. É importante salientar que ao longo destes dias o Encontro de Ciência e Inovação reuniu investigadores, instituições, empresas,
decisores políticos e representantes de diversas organizações, promovendo o diálogo e a colaboração em torno dos principais desafios da ciência, da tecnologia e da inovação. Vamos seguir com esta sessão de encerramento, que ainda tem mais alguns momentos reservados a todos os participantes, e daqui a pouco vamos então apresentar os principais destaques das sessões paralelas realizadas ao longo deste encontro. E para a apresentação deste momento, que destacará os principais momentos, os mais relevantes das sessões paralelas, teremos também aqui a presença em palco de várias personalidades que nos ajudarão a reviver estes momentos. A sessão de encerramento prossegue dentro de instantes. Neste momento, vamos então apresentar os principais destaques das sessões paralelas realizadas ao longo do encontro. Para esta apresentação, convidamos a subir ao palco a moderadora Teresa Pinto Correia, vice-presidente para a investigação da AI ao quadrado. Eu pensava que vinham já os outros também. Boa tarde. Teresa Pinto Correia estará acompanhada, naturalmente. Teresa Pinto Correia estará acompanhada por João Ribau, da ANI, Daniel Carapau, da FCT, Cristiana Leandro, também da ANI, Rui Munhá, da FCT, Marta Norton, da FCT e Bruno Bel, da FCT. Muito obrigada. Boa tarde a todos e obrigada por terem batido palmas, porque justamente eu gostaria muito de agradecer a estes voluntários para serem aqui os relatores dos highlights das sessões, mas a todos aqueles que moderaram e fizeram de relatores das sessões. Foi um trabalho árduo, desafiante, mas que acho que foi muito bem feito e que agora vamos aqui apresentar só os highlights. E, portanto, o que vamos fazer, dado que há umas fichas, portanto, cada sessão foram feitas fichas, segundo um formulário que nós disponibilizámos inicialmente, a que todos os moderadores e relatores tiveram acesso, e esse formulário está preenchido já para cada uma das 20 sessões e vai ser disponibilizado online. Ou vamos pôr no site do encontro, vamos enviar por mail, mas todos vão ter acesso a todas as fichas que têm os resumos de cada sessão e que têm os 4 pontos principais que nós tínhamos pedido que se tentasse resumir o resultado da sessão nos 4 pontos principais, e eles vão naturalmente, e como foi dito, integrar este processo do AI ao quadrado participa, liderado pela professora Rosário Partidário, portanto para a avaliação estratégica eles vão ser integrados. Portanto, a informação completa está nessas fichas. As propostas de cada proponente também estão disponíveis, estão no site do encontro e, portanto, toda a informação que contribuiu para esta síntese que nós vamos apresentar agora, ela está disponível. Eu gostaria também de dizer que no site AI ao quadrado participa, num espaço que é o espaço de diálogo sobre as prioridades de investigação e inovação, podem clicar lá nesse espaço de diálogo e podem fazer comentários a este encontro ou mesmo acrescentar pontos que vos parecem que deveriam ter sido focados e não foram, que foram muito importantes. Portanto, há um espaço de auscultação de toda a comunidade dentro do site AI ao quadrado participa, que pode complementar aquilo que acharem que não tivesse, ou se gostarem de ir lá comentar sobre o encontro ou comentar sobre pontos que achem que ainda fazem falta. Portanto, o que nós vamos apresentar agora são os pontos que nos parecem que são mais diferenciadores, mais inovadores, eventualmente, em termos deste debate, sendo que há muitos que são transversais. A questão do financiamento, obviamente, é transversal, a questão das políticas públicas que integrem mais o conhecimento é transversal. Portanto, há pontos que foram, eventualmente, falados nas sessões que não vão ser falados aqui, porque esses são mais transversais e estão nas ditas fichas. O que pedimos a cada um é que apresentasse realmente a sua sessão, 1 ou 2 ou 3 pontos principais. Depois, nós tínhamos macrotemas e, portanto, não vamos apresentar de cada sessão, porque elas foram 20. Vamos ter uma apresentação para o macrotema digital, um macrotema saúde, um macrotema território, ambiente e agricultura, um macrotema da indústria e energia, da sociedade
e depois do ecossistema de investigação e inovação. Portanto, os 6 representantes que estão aqui vão falar sobre um conjunto de sessões, uns sobre só uma sessão, que é o caso do João, e os outros sobre várias sessões. Portanto, eu vou imediatamente passar a palavra ao João Ribau, que vai falar sobre o tema digital. Eu julgo que tem o microfone. Muito obrigado, portanto, muito boa tarde. Portanto, os grandes highlights do tema digital, e mais uma vez, não são os únicos, portanto, nós temos efetivamente que formar recursos humanos para não só usar as novas ferramentas de IA, das tecnologias quânticas, tudo o que é novo no digital, mas também não é só formar para utilizar, mas formar para saber desenvolver mais, para investigar. Aplica-se de certa forma também às empresas, às indústrias, ou mesmo na administração pública. Portanto, devemos, de certa forma, esperar que estas entidades consigam acolher este conhecimento, estejam abertas a poder usar este tipo de ferramentas e também saber desenvolver e evoluir estas ferramentas. Há, efetivamente, necessidade de aplicar estes paradigmas a setores além digital. Portanto, estas ferramentas na área do biotech, da agrofood, por exemplo, e isto também ficar versado nas políticas públicas adjacentes às mesmas, como também fazer evoluir as políticas públicas como a cloud soberana, os dados IA, os planos de ação, para poderem eles serem espalhados para outros setores. E, por fim, devemos sim utilizar estas ferramentas para sermos mais competitivos, melhorar o nosso conhecimento, mas garantindo a segurança da sociedade e também, naturalmente, a privacidade. Obrigado. Muito obrigada, João. E passo a palavra ao Daniel, que vai falar sobre o tema saúde. No tema saúde houve 3 sessões, portanto é um tema que houve mais sessões. Boa tarde, obrigado. Então, os highlights das sessões da saúde, um deles foi a questão de governança e de articulação entre stakeholders, portanto, não só a articulação das múltiplas entidades que têm de estar envolvidas especificamente no âmbito da investigação clínica, mas também, por outro lado, a articulação entre ministérios e, portanto, foi apontado que a AI ao quadrado deveria ter um papel essencial em conjunto com a AICIB na articulação do Ministério da Educação, Ciência e Inovação com o Ministério da Saúde e as várias entidades do Ministério da Saúde que também têm participação, obviamente, nestes objetivos, que estiveram, aliás, representadas ao mais alto nível. Temos aqui o Presidente do IFARMED e eu tenho a Diretora-Geral de Saúde, com os objetivos, os 2 ministérios, da utilização dos dados clínicos do país, e isto implica, nomeadamente, plataformas interoperáveis, entre outras questões, e houve uma proposta muito concreta para o portal único dos ensaios clínicos. Outro highlight foi que todos estavam bastante seguros e convictos que a saúde será um dos domínios estratégicos da E². Depois, linhas de financiamento considerem especificidades da investigação clínica. Portanto, garantir sempre a elegibilidade de entidades do SNS, orçamentos apropriados a cada tipo de projeto, apoios às PMEs para a validação, contemplar a interdisciplinariedade, entre outras questões. Outro nível de discussão foi a formação e capacitação dos clínicos e de outros investigadores para as questões, por exemplo, da inteligência artificial, do digital no geral, e também as questões de comercialização. Portanto, falou-se também da questão dos investigadores deverem criar as suas próprias PMEs. A necessidade, por fim, de uma sessão específica que foi investigação e promoção da literacia em saúde mental. Obrigado. Okay. Muito obrigado, Daniel. E passo à Cristiana, que vai falar sobre um tema muito vasto, que teve 5 sessões, que foi o o território, ambiente e agricultura. Obrigada, boa tarde. Apesar da diversidade dos temas, o debate revelou uma grande convergência em torno dos desafios e das soluções, e a primeira grande mensagem prende-se com os dados e com o conhecimento como infraestrutura estratégica. Em praticamente todas as sessões foi salientada a necessidade de garantir dados de qualidade, interoperáveis, acessíveis e sustentados no tempo, ou seja, o desafio já não é apenas produzir dados, mas sim integrá-los, torná-los utilizáveis de acesso aberto a todos, a todo o ecossistema, e transformá-los em conhecimento para a decisão. Foi também salientada a necessidade de definir instrumentos de financiamento que priorizem
projetos piloto no país, testbeds, por exemplo, bem como usar a contratação pública de inovação como um instrumento que pode trazer real valor acrescentado em várias temáticas deste macrotema. Em termos mais específicos, destacaram-se algumas sugestões concretas de prioridades. A primeira, a valorização do oceano como domínio estratégico nacional, com uma proposta concreta para criar um programa nacional estruturante para o oceano. Depois, o reconhecimento do agroalimentar e da bioeconomia como setores essenciais para a soberania alimentar e a competitividade. A necessidade de olhar para a floresta como um ativo económico, ecológico e social, com a necessidade de um programa de investigação nacional permanente sobre os diferentes momentos do ciclo de gestão dos incêndios florestais, incluindo prevenção, combate e recuperação pós-fogo. E, por fim, a integração da biodiversidade e da gestão sustentável do território nas estratégias de desenvolvimento, onde foi ainda sinalizado a vontade de criar uma plataforma nacional para a biodiversidade. Muito obrigada, Cristiana. Eu passo ao Rui Munhá, que vai falar sobre a indústria e a energia. Também tinha 4 sessões, portanto também é um tema complexo. Sim. Também nesta linha de elementos comuns nestas sessões, a definição de estratégias nacionais que reconheçam as necessidades específicas do nosso sistema, os benefícios de uma definição mais abrangente dos domínios estratégicos que promovam maior alinhamento e também investir onde existe capacidade de escala e criação do valor económico e social, ao mesmo tempo também que se consiga acomodar a capacidade para arriscar em áreas emergentes. Em relação às sessões da energia, descarbonização e circularidade, a mensagem-chave foi assegurar a soberania tecnológica, a promoção de complementaridades a nível da produção energética, como exemplo o hidrogênio e as baterias, e também a necessidade de investimento em soluções imediatas, em particular na área do armazenamento de energia. A economia circular foi referenciada como fator de competitividade e a importância de incluir a dimensão societal e questões regulamentares. Também na dimensão dos materiais e bioeconomia industrial, aqui a mensagem-chave foi o benefício estratégico de agregar áreas como as matérias-primas, os materiais avançados e a bioeconomia, mas também estendendo à dimensão da circularidade e reflete aqui uma capacidade instalada do país que pode ser estimada superior a 10% do PIB. Também noutra dimensão foi invocada aqui os materiais avançados como um domínio estratégico, também alinhado com o movimento atual europeu, com impacto em múltiplos setores, que os meus colegas também já falaram, como a saúde, a energia, a defesa, a mobilidade, a construção, o têxtil ou o digital. Tentando abreviar aqui em relação à mobilidade, robótica e construção, já demonstramos capacidade científica num tema bastante emergente, como a robótica, mobilidade inteligente e a construção digital, mas também foi invocada a necessidade de coordenação estratégica. Neste tema existe particular tensão entre dispersar esforços por várias áreas emergentes ou concentrar recursos em nichos estratégicos onde Portugal tem potencial para ganhar escala e vantagens competitivas. Também foi abordada a questão de privilegiar temas como a segurança, a interoperabilidade entre sistemas e desempenho, também a regulação e sempre com a preocupação da inclusão da dimensão societal. Em relação ao aeroespacial e defesa, também nesta lógica de uma estratégia nacional, incluindo diversos setores e também a defesa, alinhado com prioridades europeias, identificando as áreas tecnológicas em que Portugal pretende reforçar capacidade e competitividade. Aqui, em particular, é importante coordenar também os vários atores nacionais com a participação portuguesa nas organizações internacionais. Só para finalizar, mais uma vez também o reforço da importância das infraestruturas de dados, garantir a sua utilização com diversos objetivos, sejam eles científicos, comerciais, públicos e defesa. E alargado também a todos os setores, seja empresas, investigação e administração pública. Obrigado. Muito obrigada, Rui. E passo a palavra à Marta Norton, que vai apresentar o tema Sociedade, do qual houve 3 sessões. Eu gostaria só de relembrar que estas sessões, o número de sessões e o número de temas, julgo que todos têm presente, elas resultam do número de propostas e da tipologia das propostas apresentadas. E as propostas foram agrupadas segundo as suas complementaridades e semelhanças e, portanto, não foi uma decisão
da organização foi o resultado deste bottom-up das propostas. E, portanto, alguns temas, macrotemas, têm muitas sessões, porque tinham muitas propostas, outras menos, porque houve menos propostas nesse tema. Muito boa tarde a todos. Relativamente a este tema, destacou-se a importância da colaboração na resposta a alguns desafios societais mais complexos da atualidade, como, por exemplo, a aceleração do desenvolvimento tecnológico, incluindo a transição digital, os novos desafios que se colocam à democracia, à confiança nas instituições e à coesão social, garantindo valores como a inclusividade, a equidade e o impacto social. Foi também salientado que as especificidades das ciências sociais e humanas exigem uma revisão das métricas e dos modelos de avaliação da investigação, de forma a reconhecer adequadamente a diversidade dos seus resultados, incluindo o contributo para as políticas públicas e para a sociedade. Muito obrigada, Marta. E, finalmente, o Bruno Bel, que vai falar sobre o grande tema, que era o ecossistema de ciência e inovação, que teve também 4 sessões. Foram grandes sessões, muito participadas e, portanto, também é um tema com bastante complexidade. Obrigada, Bruno. E as sessões foram até agora, até à última, portanto, isto foi realmente um esforço de síntese muito grande do último momento. Obrigado, Teresa, e boa tarde. Relativamente a este conjunto de sessões, como a Teresa acabou de dizer, teve mais de 3 dezenas de proponentes. O primeiro ponto que eu realçava é o consenso sobre a importância de estruturas de interface, collabs, CTIs, TTOs, de acrescentarem às suas fontes de financiamento já existentes o financiamento setorial. Também o questionamento sobre a potencial evolução para modelos de financiamento de base mais diversificados e menos dependentes de fundos estruturais, e também a eventual necessidade de reestruturar as redes destas instituições, promovendo, se necessário, fusões. Ainda sobre a necessidade de diversificar as fontes de financiamento e a possibilidade de novos incentivos, também foi amplamente discutido, e havendo a proposta de incentivos fiscais, cátedras que liguem indústria à academia, orçamento de inovação nos diferentes ministérios ou um IRC temático para a inovação. É um ponto que atravessou também várias sessões, a importância de acelerar e simplificar procedimentos, a diminuição da burocracia na captação do financiamento, mas sem que tal obstaculize a maiores níveis de aprendizagem do sistema e a recolha de indicadores necessários para que essa aprendizagem e identificação de oportunidades de melhoramento ocorra. Consensos, partilhamos muitos relativamente à elevada fragmentação do sistema, mas também, por exemplo, à necessidade de valorizar carreiras de gestão de ciência, tecnologia e inovação. Isto foi particularmente discutido, mas não apenas na sessão Ecossistemas, Política Científica e Carreiras. Depois, também tivemos alguns elementos de tensão relativamente à identificação e ao nível dos fossos entre investigação e indústria, dada a sua variabilidade entre áreas e setores, o que pode importar para o diagnóstico de eventuais soluções. No que diz respeito à identificação de domínios estratégicos, tivemos um consenso alargado relativamente à importância de existirem salvaguardas de financiamento da investigação fundamental, que considere também os seus tempos longos, tanto de atividade como de impacto. Os mecanismos desta salvaguarda acabaram por ficar em aberto. A importância também de, neste processo em que estamos, distinguirmos entre grandes áreas temáticas e domínios estratégicos, quer ao nível da sua identificação e inclusão numa estratégia nacional, quer depois ao nível da sua implementação, avaliação, mecanismos de revisão, duração, etc. Há divergências a salientar no que diz respeito aos critérios de identificação destes domínios, por exemplo, o maior ou menor nível de autonomia nacional
e maior ou menor alinhamento com o próximo programa quadro, consenso relativamente à oportunidade do território e diversidade de contextos regionais serem vistos pelo ecossistema como espaços de experimentação, explorando alinhamentos desta diversidade com potenciais domínios estratégicos, e um consenso ainda também relativamente à importância estratégica de alinhamento entre estratégias nacionais, a estratégia nacional e as estratégias regionais. Por fim, um consenso também relativamente à competitividade do SNCTI, como dependendo de colaborações com instituições internacionais de referência, de abordagens multidisciplinares e intersetoriais, beneficiando de compromissos plurianuais e da diversificação combinada de fontes de financiamento. Os exemplos do teaming aqui são um claro exemplo de transformação institucional com muito elevado e multidimensional potencial de impacto. A importância tanto de teamings como parcerias americanas integrarem uma estratégia nacional para a internacionalização e competitividade, sendo também determinante para isto o estabelecimento de redes colaborativas a nível nacional para promover modelos de sustentabilidade e elevar também as capacidades de atração de financiamento. E, por fim, a importância de molduras jurídicas mais ágeis para as instituições de ID, de modo a fomentar a melhor implementação e execução das atividades de investigação e inovação num quadro internacional que é cada vez mais competitivo. Muito obrigada a todos. Conseguiram fazer esta síntese que foi muito difícil de fazer até ao fim. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para estes que vieram aqui apresentar, mas também para todos os outros, que foram muitos que participaram. Temos colegas do Ciência Viva, da FCT e da ANI. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado a todos por este momento e agora prosseguimos com a sessão de encerramento. E para o momento de encerramento oficial, começamos por convidar a subir ao palco o professor João Barros, presidente da Agência para Investigação e Inovação, AI², mas também a senhora secretária de Estado da Ciência e Inovação, Helena Canhão, e ainda o senhor secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira. E será este o último momento da ação de encerramento do Encontro de Ciência e Inovação 2026. Muito bem, boa tarde a todos. Chegamos ao fim de 48 horas de maratona de debates. Ficou provado que se há uma coisa que une os investigadores, os inovadores, os empreendedores e empresários, é que todos gostam de um bom debate. Aliás, de mais de 20 bons debates. Estou muito agradecido a todos por terem vindo, por terem dedicado o vosso tempo a ajudar-nos a construir a AI². Talvez tenham ficado surpreendidos de ainda ali ver FCT e ANI nos meus colegas. A realidade é que nós temos agora vários passos administrativos, operacionais que estamos a dar, e já há um plano agora para executarmos, para que todos estejamos, de facto, debaixo da AI² e a construir esta agência convosco. Na realidade, como veem no instante, já estamos a trabalhar em conjunto diariamente. Aliás, temos novas instalações também no campus do LENEC, e está a ser, de facto, um prazer muito grande também conhecer todos os que trabalham e começarão a trabalhar brevemente na AI² e ver que, de facto, já estamos a começar a crescer também como uma única equipa.
E, de facto, os números são impressionantes. Eu queria pedir para partilhar aqui no ecrã alguns números convosco. Nós batemos o recorde este ano com 2.350 inscrições, portanto nunca tínhamos tido tantas, e também pela primeira vez temos 250 empresas aqui representadas. E portanto atingimos um dos nossos objetivos, que era mobilizar todos os atores do ecossistema para debaterem o futuro da ciência e inovação em Portugal connosco. Tivemos, além disso, como sabem, 6 sessões plenárias, 20 sessões paralelas, e quando caminhava pelas salas era de facto impressionante. Ali ouvia um investigador da área da saúde, imediatamente a seguir falava um Colab, imediatamente a seguir falava um investidor de uma capital de risco, o economista-chefe do Banco de Fomento, enfim, tivemos de facto uma variedade muito grande de intervenções e viram apenas neste pequeno resumo quão rica é a discussão quando temos pessoas de facto das mais diversas áreas a debater estes temas. Só foi possível graças ao vosso esforço de submeterem 206 propostas, mais de 60% das quais, como disse ontem, incluíam empresas, setores, mas tivemos também as regiões muito bem representadas, ao mais alto nível nas comissões coordenadoras, mas também municípios e todos o tipo de associações regionais e setoriais. Estamos muito gratos por isso. Como veem aqui, os temas, já viram há pouco os resumos, muito variados. Começamos a ver onde é que são aquelas áreas onde, de facto, nós temos massa crítica, onde temos capacidade de criar vantagens comparativas para o nosso país. Tudo isto vai informar o processo estruturado de identificação das áreas estratégicas e os domínios estratégicos. Portanto, estamos agora a entrar na fase quente do debate, em que vamos, de facto, começar a aplicar os fatores críticos de decisão, como explicou a professora Maria do Rosário Partidário. Eu queria agradecer muito especialmente à professora Teresa Pinto Correia por todo o esforço de organização e também de coordenação de tantas áreas e tantas pessoas. Muitíssimo obrigado pelo brilhante trabalho. Às várias equipas, dos colegas oriundos da FCT e da ANI, e a caminhar a rápido passo para aí ao quadrado, tivemos 25 moderadores e relatores, incluíram também os colegas da Ciência Viva e do ITQB e da Nova, e que nos ajudaram, de facto, a criar um ambiente também e o espaço seguro de debate que todos experienciaram nestes dias. Temos ainda um agradecimento forte a fazer aos gabinetes também dos senhores secretários de Estado, que também colaboraram connosco na elaboração deste formato. Foi um risco, eu tenho que confessar que nós, quando começámos a pensar em como é que íamos fazer as chamadas propostas, como é que íamos fazer os debates, não tínhamos a certeza se de facto iria funcionar, mas fica provado de facto que nós temos uma comunidade madura e um ecossistema cheio de potencial e que espero mesmo que daquelas conversas que aconteceram depois ali no coffee break e à margem dos debates tenham surgido muitas daquelas conversas improváveis que vão dar novos projetos, novos programas e novas ideias para a AI ao quadrado. E, portanto, fica o meu grande agradecimento a todos vós. Tivemos também a ajuda da Comissão Europeia, que nos trouxe mais um pouco do Horizonte Europa, e do Planap nas tecnologias emergentes. E, por fim, podemos todos ver também o Amália em ação já em 10 casos de estudo que vão poder aumentar também a nossa produtividade e competitividade. E, sobretudo, vi em todos uma vontade enorme de cuidar do nosso ecossistema, de fazer ciência de classe mundial e também, ao mesmo tempo, de tentar levar com que o conhecimento circule cada vez mais entre nós e vá cada vez mais longe e nos leve cada vez mais longe. Vou só terminar dizendo-vos que a sessão mais inspiradora, eu não devia escolher uma, mas vou escolher, foi a sessão
que o Ciência Viva organizou com os nossos jovens. Tínhamos miúdos de todo o país, numa sala, até tenho pena de não estarem todos lá para ver, porque estavam a debater como gente grande o futuro da ciência e da inovação em Portugal. Portanto, muito obrigado pela vossa confiança, muito obrigado por terem vindo hoje. Por favor, contem connosco como uma agência vossa aliada e nós contamos convosco também. Muitíssimo obrigado. Muito boa tarde, mais uma vez a todos. Nós estamos a fazer uma sessão de encerramento mais informal, portanto vou passar a fase dos cumprimentos mais formais, uma vez que estamos aqui no fim destes 2 dias em que conversamos, discutimos, debatemos, ouvimos os outros e, portanto, acho que não faria sentido agora estar a fazer cumprimentos formais, mas sintam-se todos cumprimentados. Eu queria começar por agradecer à professora Teresa Pinto Correia e às equipas da FCT. Eu não gosto muito de dizer da FCT da ANI, porque, na verdade, estas equipas são as equipas da AI ao quadrado, mas claro que está o Conselho Diretivo da FCT aqui também a agradecer imenso, mais uma vez, e já o fiz há pouco, à professora Madalena Alves e a toda a equipa que permitiram que este encontro se realizasse. E começo por falar no encontro, porque o encontro espelha aquilo que nós queremos que seja o futuro. O tema era o planear o futuro, preparar Portugal e o seu ecossistema de ciência e inovação, e é isto que nós queremos, um sistema que seja inclusivo, representativo, em que todos se sintam ouvidos. Pela primeira vez, e foi a primeira decisão que tivemos, foi organizar este encontro enquanto um encontro de ciência e de inovação e, portanto, uma diferença em relação aos encontros que tínhamos antes e que muitos de nós que estamos aqui nesta sala contribuíram para a sua organização ao longo dos anos. A diferença seria trazer a inovação para a mesa e outro aspecto muito importante que decidimos fazer na organização do encontro foi, em vez de dividir pelas as submissões à comunidade serem feitas as UIDs, os laboratórios associados, a ciência viva, as parcerias americanas, como sabem, os que frequentemente vinham a estes encontros, baralhámos e distribuímos e, portanto, a decisão foi dar voz à comunidade, mas uma comunidade que já submetia de forma colaborativa e depois em que as sessões paralelas incluíssem propostas que elas próprias envolviam vários stakeholders. O outro aspecto que também foi importante, que consideramos muito importante, foi reduzir o número de paralelas, porque sentíamos que, às vezes, os speakers eram os únicos na sala, nas paralelas, e é muito importante termos suficiente massa crítica para conseguirmos discutir. E é isto também que queremos passar para o ecossistema. E, portanto, agora mudo de tema do encontro para o que é que nós queremos do ecossistema no futuro. E queremos todos em conjunto. Queremos em conjunto um ecossistema, e isto tem sido vocalizado por todos, que seja estável, previsível, em que nós saibamos o que é que nos espera, mas que seja ao mesmo tempo de excelência, competitivo e com esta massa crítica que nos permita posicionar para cada vez estar mais ao nível dos outros países que estão na linha da frente na União Europeia. Tivemos hoje aqui uma apresentação do Ministro Fernando Alexandre, que, para quem assistiu, nós o que tentámos mostrar, e para quem não assistiu já agora, foi o alinhamento em relação à União Europeia, como é que nós conseguimos estar cada vez mais na linha da frente, quer na área da ciência, quer na área da inovação, e que isto é muito importante porque, como foi dito e também pela Comissária, o segundo pilar, o pilar da competitividade, é onde nós temos mais fundos.
O Horizonte Europa, como a Comissária disse, aumentou muito, vai aumentar, não está ainda fechado, mas nas negociações que estamos a ter, vai aumentar bastante o financiamento, mas vai aumentar no pilar 2 em estreita relação com o Fundo de Competitividade e, portanto, é muito importante estarmos preparados para isso. O que nós estamos a fazer através da Lei da Ciência e da Agência é dar cada vez mais apoio, por um lado, à ciência fundamental, aos instrumentos que existem de financiamento que apoiam instituições, pessoas e infraestruturas, permitindo que haja submissões que são bottom-up, portanto, sem direção top-down, mas depois existirem também desafios aos quais os vários stakeholders podem responder em conjunto ou de forma mais por funções que desempenham. E vão depois ver isso no documento da Lei da Ciência, que vai ser distribuído para a audição ainda este mês, onde nós temos uma definição de quais são os agentes no sistema, mas depois quais são as funções basilares que eles desempenham. E depois haverá instrumentos que permitem que haja uma potenciação e uma otimização desses instrumentos. Penso que muitos de vós estão a querer perceber melhor o cronograma e o que é que vai acontecer agora nos próximos tempos. Nós publicámos o DL da AE ao quadrado a 24 de dezembro do ano passado, entrou em vigor no dia 1 de janeiro e, portanto, a AE ao quadrado foi criada a 1 de janeiro de 2026. Nessa altura, a SA-ANI transformou-se e migrou para a AE ao quadrado, que é uma EPE. O Conselho de Administração foi nomeado a 4 de maio e tem trabalhado de uma forma muito colaborativa com o Conselho Diretivo da Fundação de Ciência e Tecnologia, que, como sabem, é uma IP. Durante este mês, nós iremos emitir um despacho que dá todo o cronograma para a extinção da FCT com os passos necessários para a sua inclusão numa EPE. Há alguns procedimentos necessários que não vale a pena estarmos aqui a elencar, porque são sobretudo administrativos e operacionais, mas são fundamentais para não haver nenhuma disrupção, porque no momento em que a extinção é feita, claro que nós temos que continuar a assegurar o serviço que temos com todas as instituições do ensino superior, com todos os centros de investigação, os bolseiros, as pessoas que estão contratadas, quer na agência, quer na comunidade pela FCT. E, portanto, tudo isto, como eu disse há pouco na minha comunicação, está a ser feito com muita serenidade, de uma forma muito suave, para não haver disrupções, mas ao mesmo tempo com uma transformação que está a existir e que está a ser feita. Vamos continuar no processo de discussão para chegarmos aos domínios estratégicos e à alocação orçamental. A minha última palavra é para vos explicar e voltar a assegurar aqui que quando nós estamos a definir prioridades nacionais e algumas áreas que consideramos estratégicas, isso não significa que se vão abrir calls e instrumentos de financiamento que servem o top-down. O que nós estamos a fazer é encontrar áreas de aposta estratégica, mas ao mesmo tempo, e como podem ver no DL, existe um pilar
dedicado a áreas científicas, onde vai haver apoio institucional, apoio a pessoas e apoio a projetos que são em todos os domínios científicos e bottom-up. Um pilar 3 de unidade de promoção da inovação e um pilar 2, onde existem os desafios estratégicos, onde irão ser depois lançados calls que têm alguns programas, como existe na União Europeia, que serão mais top-down, mas onde existem também a possibilidade de se concorrer com ideias disruptivas, com projetos bottom-up, só que dentro destas áreas, mas que são projetos interdisciplinares criados pela comunidade. E, portanto, a minha última palavra, além de vos agradecer a todos por estes 2 dias, que acho que foram ótimos para todos, para continuarmos a conversar, a discutir, a estar juntos, perceber que nós estamos com um país cada vez mais rico de ideias, de talento, de pessoas, de instituições que têm características muito diferentes, umas são grandes, outras pequenas, umas estão no litoral, outras no interior, umas são privadas, outras públicas, outras do setor social, mas que todos juntos conseguimos construir um país melhor que nos vai servir a todos, aos nossos filhos e às próximas gerações. Muito obrigada a todos. Muito bem, muito obrigado. Eu tenho aqui um relógio, vocês não veem, mas ainda tenho 11 minutos e 30. Portanto, eu vou encher chouriço aqui durante uns tempos. Estou a brincar, estou a brincar. Boa tarde a todos. Foi muito estimulante estar cá. Eu vou passar toda a parte formal, mas deixem-me nela deixar um agradecimento a todos. Tem sido um privilégio trabalhar contigo, Helena. Tem sido fantástica esta caminhada que era improvável, de um médico frustrado, queria ser médico, acabou em engenheiro químico e agora secretário de Estado da Economia, mas é sempre bom trabalhar com uma médica e vê-se o interesse que a saúde tem nestes temas. Eu, entre estar cá, entretanto fui a um evento que estava a decorrer em Lisboa sobre AI for Health, da WHO, onde estava o mundo inteiro a discutir isto em Lisboa, e portanto também estava cá, e eu falei muito da AI ao quadrado, e eles ficaram muito felizes. Mas confesso-vos, eu gostei muito vim assistir ao último painel no carro, em streaming, foi muito interessante. Notei que os encontros vão tendo uma informalidade ao longo do evento, está muito mais informal agora que o que me parecia de manhã, o que é bom. E esse painel também estava bastante informal, muito provocador, muito giro. Gostei muito do painel final que teve as conclusões. Eu acho que esse é muito importante nós recolhermos toda essa informação e torná-la útil. É o dever de quem está nas políticas públicas ouvir o que as pessoas têm para dizer. Mas não escondo que o que mais me inspirou, bem, muita coisa me inspirou, estou a ser injusto, mas gostei muito da ideia de ir às Virtudes beber uma cerveja e ter aí boas ideias. Não sei quem é que aconteceu isso, mas eu podia contar umas histórias sobre cervejas e nos passeios das Virtudes também já tive lá boas ideias. Acho eu, quem nunca foi, convida a ir, vale mesmo a pena. E, portanto, esta informalidade de agora deixar algumas notas mais sérias, mas em resumo, e já estão 6 minutos só no relógio, dizer-vos o seguinte: eu queria dar uma palavra. Eu vou voltar à produtividade e a transformar a ciência em valor económico, mas essa vocês já sabem, porque acho mesmo muito importante. Mas queria deixar uma palavra também a todas as pessoas que estão, todos os cientistas, todas as pessoas da comunidade de ciência e investigação. O que fazem é extraordinário. E, portanto, o convite que eu vos deixo é que nunca deixem de fazer as perguntas que ninguém faz, nunca deixem de fazer perguntas que ninguém fez. E às empresas peço que transformem ou que ouçam essas perguntas e que as respostas sejam a inovar, a investir, crescimento, para dar aquilo que é o essencial. Falou-se muito disso, falou-se de produtividade, fala-se sobretudo de competitividade e temos que ser de facto honestos. Portugal e a Europa estão numa circunstância de mudança muito rápida. Aquilo que não se fez durante décadas, toda a gente quer que se faça em muito poucos anos, talvez em meses.
e o desafio que temos pela frente é muito grande. Ao Estado não peço nada, o Estado que eu cabe-me é ter a responsabilidade de ouvir e criar as condições, criarmos as condições para que este encontro e essa ponte que continuamos a falar e essa transferência de conhecimento entre a academia e as empresas seja mesmo rápida, e ela vai mesmo acontecer. E, portanto, os desafios são muitos, cabe-nos a todos em conjunto responder a eles. Se cada um fizer o seu trabalho, vamos ter um país mais preparado, melhor, num contexto de alta imprevisibilidade, em que eu não me atrevo a antecipar, mas que Portugal está bem preparado. Estou muito confiante, que remédio, é isso que também que temos que ter, mas estou mesmo, porque tenho andado a viajar muito nos últimos tempos, e aquilo que Portugal tem de facto melhor, e não levem isto como eu chamo, é mesmo o nosso talento, é altamente reconhecido, é prestigiante, encontro pessoas de excelência nos vários locais e, portanto, bom trabalho a todos, muito obrigado, e deixo 4 minutos no relógio, o que é sempre bom. Muito obrigado a todos.